Seja muito bem-vindo! Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Bom Tempo, eu sou fotógrafo publicitário e ensino pessoas comuns a faturar a partir de R$ 5.000 por mês com a fotografia de alimentos. E se você tá a fim de entrar nesse mercado, eu vou te falar como ter clientes todos os meses na fotografia de alimentos. Eu quero te falar um pouquinho sobre o mercado da fotografia de alimentos, que é um mercado que cresce todos os anos. Mas antes de falar sobre esse mercado, eu queria te falar sobre a taxa de desemprego no nosso país. E por que você está aqui nesse vídeo? Porque com certeza você se interessou em algum momento pelo nosso conteúdo e quer saber mais sobre esse universo da fotografia de alimentos. E eu estou aqui para poder te trazer para esse universo e te mostrar uma outra perspectiva, que é o mundo da fotografia de alimentos, que foi quando eu comecei. Lá atrás, quando eu comecei, eu também era um funcionário CLT, eu trabalhei em várias empresas, trabalhei 13 anos no mercado corporativo, e desses 13 anos, quando eu cheguei no fim da minha carreira do mercado corporativo, eu falei que eu queria mudar, que queria respirar novos ares, e foi quando eu comecei na fotografia de alimentos. Então, a gente sabe que o mercado aí está cada vez mais difícil, o mercado corporativo, a taxa de desemprego está cada vez mais alta. Eu falei sobre isso em outro programa, falei que a taxa de desemprego atingiu níveis nunca antes vistos no nosso país, e é por isso que eu estou aqui, para poder te ajudar a você se inserir nesse mercado e a ter uma fonte de renda estável com a fotografia de alimentos. Eu quero te mostrar também que é possível você ter sucesso na fotografia de alimentos, mesmo que você não esteja ou não saiba, ou esteja começando agora nesse universo, nesse mercado. E aí eu queria te falar um pouquinho sobre como que o mercado como que é esse mercado da fotografia de alimentos. Hoje um profissional da fotografia de alimentos, ele pode faturar a partir de R$ 5.000 por mês, sendo fotógrafo de alimentos, trabalhando para marcas, criando conteúdos em casa, criando conteúdos para bancos de imagens. Então é um mercado que ele está cada vez mais em expansão e tem criadores de conteúdo, fotógrafos entrando todos os dias nesse mercado. Mas um diferencial que vai fazer você se destacar nesse mercado é a preparação. E além de você saber fotografar, você precisa entender como que funciona todo o sistema por trás de ser um fotógrafo de alimentos, que é como começar, como captar clientes, como você se insere nesse universo. E aí, falando um pouquinho aí desse universo, lá atrás, quando eu comecei na fotografia de alimentos, eu estava muito desmotivado com o meu emprego de CLT. Eu estava trabalhando 13 anos no mercado corporativo e nesses 13 anos que eu estava trabalhando no mercado corporativo, muita coisa aconteceu. E nos últimos anos, antes de eu me dedicar à fotografia de alimentos, eu falei, poxa, eu preciso fazer algo que realmente faça sentido na minha vida e algo que realmente me traga felicidade. Porque chegou um determinado momento da minha carreira profissional, lá atrás, no mercado corporativo, que eu já estava ficando desmotivado, já não estava feliz mesmo, sabe? De falar assim, poxa, acordar na segunda-feira para poder trabalhar, eu já acordava desmotivado. E aí eu comecei a buscar alternativas, até que eu encontrei a fotografia de alimentos. Na verdade, a fotografia de alimentos que me encontrou. Para poder sair desse universo, sair desse mercado corporativo, sair de tudo aquilo que não estava me fazendo bem. E foi a partir daí que eu comecei a minha trajetória nesse universo. E como que eu comecei a minha trajetória nesse universo? Gente, eu conciliava a minha carreira no mercado corporativo. Eu trabalhei numa grande corporação, numa grande operadora de telecom, e aí eu resolvi conciliar o meu trabalho de segunda a sexta com a fotografia aos fins de semana. E aí as coisas começaram a dar certo. Então eu atendi os meus clientes, eu trabalhava durante a semana na empresa e no fim de semana eu atendi os meus clientes. Mandava uma proposta aqui, um orçamento ali, fazia uns cursos aqui, uns cursos ali, e foi quando eu comecei a atender clientes. E aí comecei a atender, todo sábado e domingo eu atendia. Para mim não tinha tempo ruim. Sempre atendia no fim de semana um cliente, atendia 2 clientes no fim de semana, 3 clientes, às vezes à noite, quando eu saía do trabalho, eu tinha uma brechinha de tempo, eu ia atender algum cliente, e aí as coisas começaram a acontecer. Quando eu vi, a minha agenda já estava ficando cheia, eu já não estava conseguindo administrar a agenda de trabalho no corporativo com a agenda da fotografia, foi quando eu resolvi pedir demissão do meu emprego de 6 anos. Eu trabalhei 6 anos nessa empresa de telecom, nessa grande empresa de telecom, e foi quando eu resolvi pedir demissão. Quando eu resolvi pedir demissão, minha mãe falou assim, você tá ficando doido, você tá ficando maluco, você vai sair de um emprego formal para você poder ir pro incerto? E eu falo para você que foi a melhor escolha que eu fiz. Se eu soubesse, eu tinha feito essa escolha há muito tempo antes dessa data, sabe? Tudo isso começou lá em 2015, quando eu resolvi abrir os meus olhos para fotografia de alimentos. E eu falei, não,
Eu acho que é isso que eu quero. E como eu fiz faculdade de publicidade, fiz jornalismo também, na faculdade de publicidade e na faculdade de jornalismo, a gente acaba aprendendo um pouco sobre fotografia. Mas foi fazendo cursos e me aperfeiçoando, estudando, olhando técnica, estudando. E estudar é o melhor caminho para a gente poder aperfeiçoar a técnica e conhecer equipamentos e conhecer como que a gente vai fazer para poder administrar a nossa agenda, como que a gente consegue mandar uma proposta para o cliente. Tudo isso eu aprendi ao longo do tempo e é isso que eu estou fazendo com você hoje. Eu estou trazendo para você esse conteúdo e tudo isso que eu aprendi durante todos esses anos aí, de uma forma prática, simples e rápida, tá? Vamos nessa que eu vou te mostrar um pouquinho que você precisa saber para poder começar nesse mercado, para poder ter novos clientes, para poder ter clientes sempre. E a primeira coisa que você precisa saber para conseguir clientes todos os meses na fotografia de alimentos é definir o seu público-alvo. A primeira coisa que você precisa definir é o público-alvo. Você tem um nicho definido? Eu não tenho um nicho definido ainda, então é importante que você defina qual nicho você quer atuar. Se você quer atuar no nicho da fotografia de produtos, se você quer atuar no nicho da fotografia de alimentos, se você quer fazer produto e alimentos, se você quer trabalhar com outro tipo de fotografia, não importa. Primeira coisa, é importante que você defina o seu público-alvo e o nicho de mercado que você vai atuar. Definir o nicho de mercado, ele está muito relacionado com o seu sucesso profissional. Afinal de contas, quando você começa definindo o nicho, você não fica perdido fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então é importante que sempre, a primeira coisa que você vai definir antes de você começar o seu trabalho é o seu nicho. Mas, Bruno, eu não sei ainda qual nicho. Eu preciso testar, eu preciso entender. Com certeza, super concordo e acho super válido você testar, você entender. Eu fiz isso. Quando eu comecei sendo fotógrafo de alimentos, mas eu já sabia exatamente que eu queria ser fotógrafo de alimentos. Nunca foi minha praia fotografar criança, nunca foi minha praia fotografar casamento, nunca foi minha praia fotografar festa. Sempre gostei de fotografar alimentos. E aí, fotografando alimentos, eu me descobri como fotógrafo de produtos também. Então, sempre é importante você definir um público-alvo. Por que é importante você definir um público-alvo? Primeiro, que você se torna referência naquilo que você faz. Segundo, que quando você define um público-alvo, é mais fácil das pessoas te encontrarem. E terceiro, quando você define um público-alvo, fica mais fácil de você se dedicar aos equipamentos certos, à técnica certa e aquilo que realmente faz sentido para você. Então, toda vez que você começar a pensar sobre definição de nicho, sobre o que você quer fazer na fotografia, pense o que eu quero fazer, o que mais deixa o meu coração feliz.